Hoje a nossa história vem de Blumenau. Uma família que unida conseguiu abrir o próprio negócio e hoje se diz feliz pela escolha feita há anos. Apesar das dificuldades do início, a camisaria Treves se consolidou como referência na confecção de camisas de alta qualidade e sob medida. Mas antes de sabermos como foi o começo dessa trajetória, vamos ao nosso quadro Personalidade Catarinense. Nascida em 17 de março de 1954, no município de Descanso, no oeste do estado, a menina Lucy Choinac conheceu desde cedo a dureza da vida. Mas como tantas outras, ela não se conformou com as dificuldades e resolveu mudar a situação. A vida no campo foi um aprendizado que a tornou uma das mais atuantes mulheres na política brasileira. Venceu preconceitos e trilhou um caminho repleto de vitórias e realizações, principalmente em favor das mulheres mais excluídas. Que tal conhecermos um pouco mais sobre a vida e os projetos dessa mulher cheia de garra e persistência? Começa na igreja. Nos anos 70, nós temos um bispo importante na região do oeste de Santa Catarina, que Dom José Gomes, que não vive mais, na qual eu presto uma grande homenagem a esse líder espiritual e político, foi importante para o povo daquela região e para mim foi muito importante. Ele estimulou a organização de base, das comunidades eclesiais de base, e eu fui uma das pessoas que comecei a participar nessa comunidade eclesial de base. Eu não participava em nenhuma atividade política, nem sindical, nem nada. Eu fui nessa comunidade, nessa reunião, e lá se discutia a vida, a Bíblia e o que fazer. Eu logo despertei, mas o que fazer? Precisa se organizar, precisa buscar espaço. E eu comecei a me despertar a partir daí. Daí foi ministra da Eucaristia, comecemos o movimento de mulheres agricultoras na região, e eu comecei a participar desse movimento, ir para as comunidades, se organizar, discutir com as mulheres direitos, a sindicalização, direito à previdência, aposentadoria, salário e maternidade, direito à participação política, direito ao conhecimento, sem nenhuma teoria política, a partir de uma realidade que a gente vivia. Percebia que tinha muitos deveres e não tinha direito. Comecei a participar do movimento sindical, movimento sem terra, mas eu não participava de um processo político. A política para mim era uma coisa que eu achava distante da minha vida, até porque a minha família não tinha nada a ver com... não participava de política, meus pais eram trabalhadores rurais, pobres e não tinham terra, tinham dificuldade, e eu não participava, tanto que eu comecei a participar por um convite, que quando eu vim da roça, me lembro que nem hoje, era um dia bonito, e eu estava trabalhando o dia inteiro, estava com meus filhos na roça, deixei eles em casa com minha vizinha para cuidar, e fui convidada para uma reunião em 82, e numa reunião política do PT, que eu nunca tinha participado, para essa reunião que discutia o governo do Estado. E eu fui para essa reunião e me encontrei. Disse, poxa, mas é mais uma coisa que eu comecei a admirar. Entrei no processo político, eu já comecei a participar de reunião e assumi a minha liderança a partir da ida, sem ter um objetivo, mas claro, de participação política. Eu tinha objetivo que eu queria que a vida das mulheres, dos trabalhadores, do povo fosse melhor e que a gente também tivesse direito, e que eu não acreditava que isso não era possível. Então eu começo nesse processo. E tudo que eu fiz e tudo que eu continuo fazendo, eu sempre coloco o projeto em primeiro lugar, que esse horizonte não tem limite. Coloco as crianças, coloco o povo, coloco os projetos que eu sempre desenvolvi, e isso que me deu coragem, me deu força, e a participação do povo sempre esteve presente em todas as minhas ações, desde o começo até hoje. Olha, 86, para quem está hoje, parece que é tão diferente foi. Porque naquela época, uma mulher da roça ir para uma atividade política era o maior desafio, porque a nossa cultura, a formação, que lugar de mulher é ficar em casa. E mulher, quando sai para o trabalho, para a política, naquela época, ainda hoje nós já avançamos muito, mudamos muito esses preconceitos. Era uma mulher que não tinha nada para fazer, que tinha desamor para casa, pelo serviço, todas aquelas coisas que falavam. Então, o desafio foi muito grande, mas engraçado que os meus filhos,
eu tenho um amor especial para eles. Eles sempre participaram, meus filhos sempre participaram, porque eu sempre dizia para ele, ó, o amor que eu tenho por vocês, eu faço que as outras crianças também possam ter educação, ter comida, tantas crianças que precisam de amor, tantas mulheres que ainda não se descobriram. Então, aquilo que eu faço sempre colocando vocês junto. Então, meus filhos sempre foram muito importantes na minha vida, nessa participação, enfrentando as dificuldades, porque também para eles não foi fácil, como para mim também. Então, nós quebramos esses preconceitos, esses tabus, dissemos, nós também fizemos política, e graças à nossa participação, nós incentivamos muitas e muitas mulheres a viver diferente, a se olhar diferente. Eu fui candidata a deputada estadual em 86, fui eleita deputada estadual. Depois o partido me convidou para ser deputada federal em 90, e eu fui candidata a 90, a federal, fui eleita também. Mas é interessante, nesse 86, eu mobilizei muitas pessoas para participação política. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina era fechada para o povo. E nós abrimos a Assembleia Legislativa para participação de todos os segmentos da sociedade. Tanto que eu fui presidente da Comissão da Agricultura, relatora da Constituição Estadual, que nós fomos constituinte na época, da Ordem Econômica, Financeira e Social. Mobilizei a participação para escrever esse texto na Constituição, diante do que estava se colocado para fazer. E também garantimos que as portas se abrissem, que eram as portas fechadas. E como deputada federal, foi muito importante, porque a primeira vez na história do Brasil que as mulheres trabalhadoras rurais tinham entrado no Congresso Nacional. Nós fizemos uma atividade de mobilização para a regulamentação da aposentadoria e aprovação do projeto Salário e Maternidade, que as mulheres entraram de chinelo, de chapéu, mostrando o seu rosto, o seu trabalho, o seu jeito de viver, para uma sociedade, uma Câmara também que era fechada. Em sua longa e bem-sucedida trajetória política, a ex-deputada Lucy Choinac teve muitas alegrias. E é com emoção que ela se recorda de algumas delas. Confira. Quando eu estava naquela reunião na comunidade, na linha Jacutinga, era reunião de família, e me deu aquela emoção, mas tão grande, que eu comecei a falar do meu projeto, falar que era possível fazer as coisas, porque aquilo estava há tantos anos, desde a escola, que eu não consegui mais ter um espaço para aquele sonho, aquilo que eu acreditava que podia se transformar, as coisas diferentes, que tudo era possível, que não era impossível estar vivendo desse jeito. Foi uma emoção que eu nunca esqueci. E depois a outra, tu vê como é que acontece as coisas. Lá na minha comunidade, também onde eu morava antes, eu fui ministra da Eucaristia. Quando veio o bispo Dom José Gomes, na época, veio lá dar a ordenação, porque a gente recebia uma ordenação, né, para exercer o poder da palavra, da comunicação. Foi muito especial. E depois outra foi quando fui eleita deputada estadual. Eu estava na roça quando a imprensa me localizou, morando bem lá no interior, na estrada de chão para chegar, e quando eles assim, disse, tu recebeu o recado, tu é deputada estadual. Eu disse, é mesmo? Ah, que alegria! E agora? Agora eu não estava pensando nisso, eu só fui candidata. Aí foi uma emoção, mas tão bonita, extraordinária, e aí eu só, assim, botei na cabeça rapidamente, eu tenho um objetivo lá, garantir respeito às mulheres, e não vou me representar, vou representar elas. Me entristeceu várias vezes a morte de algumas pessoas importantes que eu achava que deviam continuar contribuindo. Foi a morte de Dom José Gomes, uma pessoa que eu queria que tivesse continuado mais, só que cada um tem seu tempo. Me deixou triste quando tive que tirar pessoas da prisão que lutam pelos direitos. Em vários momentos eu fiz isso. Quando eu fui eleita deputada estadual, eles tinham me dado prazo de 6 meses. E eu vi muito desaforo, de ligações mais assim, descabíveis, dizendo, quanto tu quer para
não falar o que tu está falando, porque tu não sabe falar direito. Então foi muito, no momento sofria muito. A pobreza da minha família. Eu não conseguia admitir que nós trabalhávamos e éramos pobres, porque eu via que nós trabalhávamos muito. Eu trabalhava. E aí o seguinte, nós morávamos de mero arrendatário na terra de outras pessoas. E aí a gente tinha que dar parte até do amendoim que a gente colhia. Eu achava injusto nós trabalhar tanto e ficar com pouco e ainda com outros problemas sociais que tinha na minha família. Então eu enxergava e sentia e acreditava que esse mundo podia ser melhor e que eu ia batalhar por isso. Esse foi o envolvimento na minha família, de acreditar essa possibilidade e não aceitar que as coisas, tudo estava determinado, escrito que tinha que uns ficar com todos os bens da natureza e produzido pela sociedade e os outros ficar passando fome e ficando com os restos da mesa dos outros. Então eu nunca acreditei nessa possibilidade. A questão da aposentadoria das trabalhadoras rurais, trabalhadores, que hoje é um fato, salário e maternidade, que foi toda uma mobilização que nós fizemos no Brasil, que hoje é direito. A questão do seguro agrícola para os pequenos agricultores, que agora nós já temos uma boa parte conquistada, que foi desde o início que eu comecei a batalhar. Esse foi o meu primeiro projeto na Assembleia Legislativa em 86. Depois, a garantia do limite de propriedade de terra, que é um projeto, emenda à Constituição, discutida com os movimentos sociais, com a sociedade, que está na Câmara para ser votado também. Agora eu tenho um projeto que já andou bastante, reconhecimento que o trabalho das pescadoras artesanais é trabalho também da economia familiar, que elas também têm direito à aposentadoria, salário e maternidade. Aposentadoria para as donas de casa pobres, reconhecer que elas têm direito e reconhecer o trabalho doméstico como um trabalho para poder, as que podem contribuir com a Previdência, ter esse direito, neste reconhecimento, nesse espaço. Não tenho medo de desafiar. O desafio a gente cresce, o desafio a gente aprende. Não tenho medo de amar, se amar e amar o que se faz. Tudo é importante. Tudo é importante, porque muitas vezes a gente pensa, é importante ou a pessoa que está não sei aonde, no nível não sei o quê. Ele é tanto, muitas vezes, menos que você, porque se ele vai comer, porque você fez a comida. Então valorize o seu trabalho, se valorize, se ame, se reconheça e colocar na cabeça que podemos viver melhor se nós sentirmos mais humanos, mais respeitosos uns com os outros. Então, ter coragem e ter desafios sempre vale a pena. Da enxada ao parlamento, Lucy, você superou uma série de desafios, a começar pelo preconceito daqueles que não admitiam, e muitos não admitem até hoje, que uma mulher agricultora e empobrecida participasse de atividades políticas e sociais. Mas você venceu. Foi eleita em 1986 para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, num parlamento em que você era a única mulher. 4 anos depois, foi eleita para a Câmara dos Deputados, para onde foi reconduzida em 1999 e 2003. O programa foi até Blumenau conhecer a camisaria Treves, que é referência na confecção de camisas sob medida. A empresa de pequeno porte vai a todo vapor e é administrada por 3 pessoas, o casal, o seu Ambrósio e a dona Leni, e a filha Viviane. O produto deles faz o maior sucesso e vem gente de longe para comprar as camisas do seu Ambrósio. O Fernando, por exemplo, mora nos Estados Unidos e toda vez que vem ao Brasil, dá uma passadinha na Treves. Eu moro nos Estados Unidos há 6 anos já e a minha família é cliente do seu Ambrósio há muitos e muitos anos. E toda vez que eu venho para cá, para Blumenau, que sou natural de Blumenau, minha família toda daqui, e todos eles vêm e me trazem para cá e eu compro todas as minhas camisas aqui e levo para os Estados Unidos. E, inclusive, eles me mandam muitas vezes pelo correio, muitos amigos meus já pediram onde é que eu tinha comprado essa minha camisa e tal, e o bom gosto da camisa, o feitio dela.
É muito interessante. Eu venho com a intenção sempre de comprar 3 ou 4 camisas e eu saio cheio de sacola sempre, porque o Sr. Ambrósio tem uma grande variedade e que atende muito mais do que as nossas expectativas. É uma surpresa muito grande toda vez que a gente vem aqui. Seu Ambrósio vai nos contar agora como foi a sua caminhada até chegar à camisaria, que hoje é bastante procurada. Eu trabalho de alfaiate com um amigo meu e um dia eu fui comprar uma camisa na loja do Odalina. E o Anselmo me convidou para trabalhar com ele na fábrica que eles mantinham em Luiz Alves na época, também com poucos funcionários. E eu fui trabalhar com ele. Como diz o ditado, que quanto maior a árvore, maior a sombra. Então, eu fui trabalhar na Dudalina. E a dona me pediu para trabalhar uns 30 dias para substituir uma funcionária que estava saindo da empresa, que trabalhava na seção de talhação. E desses 30 dias, eu fiquei praticamente 25 anos na empresa. E a empresa mudou-se depois para Blumenau, em 69, 70, mais ou menos nessa época, por aí. E aí começamos a atividade aqui. Aí foi crescendo. Quando eu iniciei lá, nós éramos em 8, 9 funcionários. E nesses 20 e poucos anos que eu fiquei lá, quando eu saí, nós era praticamente 1.200 funcionários. A empresa desenvolveu-se consideravelmente. Aí depois eu saí da empresa, em final de 89, e comecei meu próprio negocinho aqui. E é ele que nos diz porque resolveu começar o negócio. Porque sempre que vinha pessoas aqui, depois que eu comecei aqui a comprar camisas, eles vestiam a camisa e não dava no colarinho, ou não dava na manga, ou não dava em algum ponto. A gente começou a consertar essa camisa um pouco. E daí o caminho não foi outro a não ser fazer sua medida. E nós fomos se aperfeiçoando cada dia mais, fazendo essas camisas. Eu sempre queria ter meu negócio próprio. Sempre. Era o meu desejo ter alguma coisa própria, para mim tocar o meu negócio. E daí, quando lá na empresa, que eu saí, achei que era hora de eu sair, eu optei, digo, não, vou arriscar. Eu tenho conhecimento, já é como alfaiate, e praticamente eu conhecia muitos representantes de tecidos, de entreter, conhecia todas as operações de uma camisa, e eu arrisquei. Aqui, pai, mãe e filha trabalham o dia inteiro até altas horas. Todos têm função definidas. Seu Ambrósio tira as medidas, a dona Leni costura e a filha Viviane cuida da parte administrativa. Hoje, tenho a minha filha Viviane, que também faz parte do grupo da família aqui, que trabalha junto. E daí o meu setor é cortar, tirar as medidas, fazer a modelagem e orientar nos pontos onde às vezes tem uma dificuldade. E a minha esposa, sinceramente, ela tem um dom de costura. Se essas camisas estão bem feitas, tem que agradecer a ela pelo capricho dela de fazer as coisas, né? Eu cuido da parte financeira, faço atendimento aos clientes, eu vou comprar tecidos, eu vejo o que está faltando para a produção das camisas, botões, linhas, faço de tudo um pouco. Seu Ambrósio conta que na época em que começou, uma grande preocupação o atormentava. Era de não comercializar o produto. Porque assim que a gente registrou a empresa, e a gente eu comecei a vender, a procurar clientes, eu comecei a sair fora, a procurar lojas. E as lojas não queriam comprar porque era de microempresa. Elas não tinham retorno de ICM, porque elas não pagavam ICM. Aí é que surgiu a ideia de fazer mais para vender aqui, no varejo, e fazer sob medida, para suprir aquelas faltas que as empresas, as lojas não compravam. Então a gente se vendia para as lojas, microempresas também, aí se vendia, mas para lojas grandes não se conseguia vender. Mas a esposa, dona Leni, não tinha medo não. E sabe por quê? A gente conseguia, né,
Como a gente lutava ali, como eu estava fazendo, eu sempre procurava a fazer uma coisinha de lá, uma de cá. E aí eu nunca tinha assim um medo, não. Eu sempre tinha vontade de trabalhar, disse que quem tem vontade de trabalhar, chega lá, né? Com muito esforço, muita vontade, porque eu sempre gostei de fazer, né? Gostar de fazer isso, né? E assim a gente foi levando. Eu gostava do que eu fazia e ele também gostava do que fazia. E quem pensa que foi o seu Ambrósio que começou o negócio, está enganado. Foi eu, porque nós trabalhamos junto na Dudalina, né? E daí eu trabalhei uns 7 anos por aí foi. Aí eu saí e comecei em casa. Comecei a fazer umas camisas em casa. E até que ele resolveu sair de lá também e vir pra cá, né? Aí começamos nós dois juntos. Mas foi a senhora então que deu o passo inicial. Foi eu que dei o passo inicial. E sabe qual é a estratégia de marketing que o seu Ambrósio utiliza para fazer propaganda do seu negócio? A melhor publicidade é o cliente de boca a boca. Porque ele jamais vai indicar para um amigo dele um produto que não seja de boa qualidade ou que ele não gosta do produto. E dessa forma a gente fez. E deu certo. A gente tem alguns clientes que é de Brasília, e tem cliente em Curitiba, tem cliente que vem de Tocantins, cada vez que vem para cá ele vem comprar camisas aqui. E nós temos praticamente muitos advogados aqui, de Blumenau, que compram aqui. Inclusive de Florianópolis, pessoal do Bradesco de Florianópolis, vem comprar camisas aqui. E da região aqui das cidades vizinhas, tem bastante também. Até no exterior, que o rapaz que mora lá, ele está já há 8 anos, acho lá, uma coisa assim, ou 6 anos. Mas cada vez que ele vem comprar camisas e a família pede para a família comprar aqui e mandar para ele lá. Não é uma exportação, mas o cliente que mora lá gosta de comprar aqui. Mas nesse caminho, muitas dificuldades apareceram. Foi quando eu saí da empresa, que eu tive o meu dinheiro bloqueado pelo Collor, e eu estava construindo o espaço para trabalhar, que eu não tinha espaço. Tive que demolir a casa que eu tinha e fazer esse espaço. E a gente não tinha todas as máquinas também. Mas como é bem peculiar do povo catarinense, a solidariedade veio em forma de incentivo. Sabe de quem ele recebeu o maior apoio? Como a gente vendia para um cliente em Curitiba, loja na época, eu liguei para ele, expliquei a situação e ele me disse, mas eu comprei um pedido muito grande de flanelas, que era da época do inverno, de uma loja. E aí eu disse para ele, ele me falou o representante que vendia para ele, que eu conhecia ele muito bem, e eu liguei para ele, conversei com ele, como me conhecia bem, a gente era muito amigo, ele disse, não, pode fazer para ele que eu vou cancelar o pedido com ele. E aí eu convidei ele para vir a Blumenau, para a gente ir a Brusque comprar tecidos. Ele me disse que ele não conhecia Blumenau. Isso não faz mal, assim que você vier, você me liga de onde você está que eu vou buscar você. Aí eu fui com ele a Brusque, na fábrica, compramos os tecidos e a gente produziu as camisas e daí a gente começou a ter um retorno e para a gente terminar a nossa construçãozinha e tocar o barco. Trabalhar em família tem as suas vantagens e, é claro, as suas desvantagens também. O casal vive e trabalha em perfeita harmonia, mas tem um ponto em que eles discordam. Na minha opinião, é escolher o tecido. O tecido é o mais... Porque as outras coisas a gente, né, sabe, mas a escolha do tecido é difícil, porque a gente tem que saber escolher o tecido para os clientes, não pelo gosto da gente, né? Então, isso ali é que a gente tem que discutir um pouco o assunto. Então a gente vamos lá comprar tecido, mas então vamos ver o que é que nós vamos comprar. Então a gente conversa primeiro, né? Então essa parte ali da escolha do tecido que eu acho mais difícil. Porque fazer é fácil. No último bloco, você vai saber por que eles discordam tanto na hora de escolher a cor do tecido. Não perca!
A convivência pacífica da família só é quebrada na hora de escolher o tecido para fazer as camisas. Entenda por quê. Ah, me pegou, hein? Eu sou daltônico. É uma dificuldade, se deixar eu prego botão rosa na camisa cinza aí. Daí eu sempre busco um apoio de alguém, dela ou da filha. E quando eu vou comprar tecido, eu confio muito em quem está me atendendo. Que cor é essa aqui? Que cor é aquela? Quer dizer que o senhor compra com você saber que cor é essa? Às vezes acontece. Às vezes eu comprei roxo por lugar de azul. Eu que sou daltônico, eu consigo tocar esse negócio. Imagina quem tem boa vontade e vê bem as cores, fica mais fácil, né? Eu tenho essa dificuldade. Essa é uma das minhas dificuldades. Eu não tenho... eu não pego uma camisa que está pronta para casear sem perguntar para ela qual é a cor da linha. Porque senão eu caseio com uma cor errada. Esse dia eu casei uma camisa, eu acho que era verdinha com rosa. O seu Ambrósio e a dona Leni estão pensando em deixar os negócios com a filha Viviane e aproveitar um pouco a vida. E olha que a Viviane já tem planos para a empresa. Meu pai já está aposentado, minha mãe está se aposentando agora, acho que 1 ano e meio mais ou menos vai falta para ela se aposentar. A minha intenção é continuar com esse trabalho que eles já vêm fazendo há mais de 20 anos, né? Porque o produto forte nosso são as camisas que são feitas sob medida, então eu pretendo não deixar isso morrer, né? Continuar e também chamar mais clientes, talvez aumentar um pouco mais a produção, fazer umas camisas diferentes, para sempre ter umas camisas bem diferenciadas mesmo e continuar com a qualidade que a gente já tem esse tempo todo. Acho que a princípio vai ser um pouco complicado, né? Porque faz 1 ano só que eu estou aqui, então eu ainda não sei fazer tudo que eles fazem, claro. Mas depois que eles se aposentarem, com certeza eles não vão conseguir ficar totalmente sem fazer nada. Então eu acho que eles vão me ajudar de que forma? Me orientar, né? Onde que está acontecendo os erros, eles vão me ajudar a continuar. Então o que eu acho que eles não querem é ter o compromisso de estar aqui a semana inteira, das 8 ao meio-dia, da 1 às 7. Então vai ser como um hobby para eles, eu acho. Mas a Viviane pode ficar tranquila, porque vai contar com a assistência do pai e da mãe, que não pensa em se separar da máquina de costura tão cedo. Eu já falei para ela que eu acho que ele está querendo ir morar um pouquinho na praia, mas eu disse para ele que eu ia levar uma máquina junto. A senhora não consegue ficar muito na máquina? Eu acho que não, porque eu gosto demais, eu gosto de ver as camisas bem feitas, eu gosto de ver, né, aquilo que eu faço. Acho que é difícil eu parar. Vimos mais uma empresa familiar que deu certo. Eles começaram do zero, passaram por dificuldades que foram superadas com muita criatividade e vontade de vencer. E, é claro, com uma relação afetiva que merece uma declaração de amor. Muito obrigado por existir. O senhor é casado há quanto tempo, senhor Ambrósio? Nós estamos casados há 42 anos. Eu diria para ele que muito obrigado por ele ter sido meu companheiro até agora, né? E nós temos 3 filhos, né? E aqui trabalhando junto esses anos aí, todos juntos, eu diria muito obrigado, que eu amo ele muito, né? E agora uma dica para quem quer começar o próprio negócio. Preste atenção no depoimento deles e acredite, você também pode realizar o seu projeto de vida, porém, é preciso dar o primeiro passo. Se ele não começar, ele não vai saber se dá certo. Porque se ele fica sempre naquela, esperando, poxa, será que vai dar certo? Ele não vai saber se vai dar certo. Porque ele só vai acertar nos erros. E ele tem que, se ele gostar daquilo que ele pretende fazer, só vai dar certo. E fazer com qualidade o produto que faz. Eu acho que, em primeiro lugar, ela tem que saber, se ela vai fazer lápis, ela tem que saber fazer lápis. E gostar de fazer lápis e fazer com capricho. Né? Fazer com carinho, fazer bem feito. Porque sempre que você faz um produto bem feito, você sempre vai ter onde colocar. Porque se você vai comprar um produto, seja lá em mercado ou qualquer outra coisa, que você não gostar do produto, você não compra mais aquele produto. Mas se você gostou do produto, você volta a comprar o mesmo produto. Então essa é uma das certezas que a pessoa tem que ter.
fazer, como se diz, eu posso amanhã ser um varredor de rua, mas quero ser o melhor deles. Não importa se eu vou ser um pedreiro, um carpinteiro, quero ser o melhor. Pelo menos tentar ser o melhor. O programa foi até a Fundação CERT, em Florianópolis, que é referência no desenvolvimento de projetos inovadores, conversar com Carlos Alberto Schneider, superintendente da Fundação, que nos falou sobre a necessidade e a importância da capacitação empresarial. É fundamental a capacitação da empresa, não só para fazer uma produção com maior qualidade, com maior preço, mas, acima de tudo, com um produto diferenciado em relação aos seus concorrentes, seja isso a nível local, nacional e principalmente internacional. É isso que efetivamente assegura a competitividade de uma empresa. E como é que nós vamos conseguir introduzir uma diferença? Na verdade, isso nós conseguimos através da introdução de conhecimentos avançados, isso no processo industrial e, muitas vezes, no produto. E, para isso, nós precisamos, efetivamente, uma competência para o que se chama hoje de inovação tecnológica. Então, a empresa, toda empresa, ela deve escolher um core, uma tecnologia-chave onde ela é efetivamente a líder. As pessoas que ali trabalham têm que ser todas especialistas na produção de produtos, de processos em cima dessa tecnologia. A ordem do dia deste momento da competição mundial é a empresa estar capacitada para inovar. Uma empresa hoje tem que ser capaz de inovar sob o aspecto mercadológico, avançando para novos mercados. Ela tem que saber inovar sob o aspecto de gestão, né? Ter as suas fórmulas de motivar as pessoas a trabalharem pelo desenvolvimento da empresa. Mas, acima de tudo, a empresa tem que ser capaz de dominar os seus processos produtivos e também o seu produto diferenciado, através, acima de tudo, da introdução de tecnologias, de conhecimentos científicos nos seus produtos. Isso pode assustar, mas não. Na verdade, nós hoje temos jovens efetivamente com a coragem, com a capacidade de enfrentar um processo desse.